A paz de Cristo, amados, daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Secker. Viemos através da emissão A Verdade portar para os amados a palavra do Senhor ligada ao tema A Promessa de Malaquias capítulo 4. E eu gostaria de abençoar a todos os amados que nesse ato momento têm contato com esta gravação de vídeo. Que Deus abençoe-vos rico e poderosamente. Que o Senhor abençoe toda a família, igreja, ministério que é representado justamente ali do outro lado. Que nesse ato momento estão tendo contato com esta gravação de vídeo. Que Deus vos possa abençoar rica e poderosamente. Eu estarei já dando de seguida oportunidade a lermos a palavra do Senhor, uma vez que temos muita coisa a dizer e temos um tempo determinado. O nosso tempo é realmente escasso, portanto devemos evitar esforço para falarmos daquilo que o Senhor realmente nos tem feito a sua graça para falarmos nesta tarde. E entenda, querido e amado, que nós estaremos lendo no livro de Malaquias, e o livro de Malaquias é, portanto, o livro de fechamento do Antigo Testamento. O livro de Malaquias é, portanto, considerado também um livro profético menor, porque no Antigo Testamento, dentro da bibliologia, classifica-se os livros proféticos em dois grandes grupos: livro profético maior e livro profético menor. Portanto, nós temos 5 livros proféticos maior e temos, portanto, queridos e amados, 12 livros proféticos menor, uma vez que a classificação dos livros proféticos do Antigo Testamento são, no entanto, 17 livros proféticos. E compreenda que o livro de Malaquias é, portanto, aleluia, o último livro, nesse caso o 12º livro no grupo dos livros proféticos menor. E nós estaremos lendo o seu capítulo 4, a partir do seu versículo 1 até o seu versículo 6, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amável povo de Deus, compreenda que nesta tarde nós queremos verdadeiramente falar sobre a promessa de Malaquias capítulo 4. E, queridos e amados, antes que nós realmente comecemos já a fazer as pequenas quedas livres no Antigo e no Novo Testamento, para podermos, queridos e amados irmãos, reunirmos as Escrituras e mostrarmos o homem que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em primeira instância é muito necessário, queridos e amados irmãos, que nós, aleluia, falemos de algumas coisas. Nesta mensagem de hoje, entenda, queridos e amados, que no livro de Malaquias capítulo 4, no seu versículo 1, estão a nos falar acerca do dia do Eterno, o dia que vem como forno, que vem para abrasar todos aqueles que cometem impiedade. Mas eu quero antes levar você a compreender sobre o dia do Senhor, porque existe dia do Senhor e existe dia do Eterno, e existe uma grande diferença entre esses dois dias. Você vai entender, querido e amado, quando o Senhor Jesus vai entrar na sinagoga e lhe será dado o livro do profeta Isaías, o rolo. Ele vai abri-lo justamente no livro do profeta Isaías, e ele vai ler, queridos e amados, ele vai ler nas nossas Bíblias, calha, Isaías capítulo 61, versículo 1 até o versículo 2. Ele vai dizer que, ele vai falar acerca do ano aceitável do Senhor. Entenda que no livro de Lucas, o Senhor vai simplesmente falar acerca do ano aceitável do Senhor, uma vez que no livro de Isaías falam-nos do ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus Cristo vem no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 19,
final, ele vai somente citar o ano aceitável do Senhor. Ele vai, portanto, deixar ainda de lado o dia de vingança. Entenda que o dia de vingança fala diretamente do dia do eterno, dia do julgamento, dia da manifestação da ira do Cordeiro. Mas, queridos e amados, antes mesmo que se manifesta o dia da vingança, o Senhor Jesus nos aporta o dia do Senhor. Entenda que o dia do Senhor é igual ao ano do Senhor, é a mesma coisa. Quando o Senhor vai dizer que eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor, é exatamente o dia do Senhor. Compreenda, amado, que quando nós lemos no livro de Números, capítulo 14, no seu versículo 44, a Bíblia nos vai dizer de forma clara que, Números, capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Dali, queridos e amados irmãos, entramos na concepção profética de que um dia profeticamente é igual a um ano, mas um dia na concepção eterna é igual a 1000 anos. Entende, irmão? Um dia na concepção profética é igual a um ano. Um dia na concepção eterna é igual a 1000 anos. Compreenda que quando o Senhor fala do dia do Senhor, é exatamente o ano do Senhor, que é o ano de graça, em que o Senhor verdadeiramente manifesta o favor e Ele salva, queridos e amados, as nações. É o dia do Senhor. E Jesus Cristo, quando vem, Ele realmente vem para proclamar o ano aceitável do Senhor, que é o dia do Senhor, o dia de graça, o dia de favor. E nós entendemos que esse dia, queridos e amados irmãos, que é o dia do Senhor, é exatamente o Shabat. É o dia do descanso, porque os israelitas poderiam trabalhar durante 6 dias e, portanto, no 7º dia eles tinham que entrar no descanso, porque nenhum trabalho poderia ser feito fora do templo, porque o único trabalho nesse caso era somente feito dentro do templo pelos rabinos. E dali, queridos e amados irmãos, nós explicamos, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos aportar o dia do Senhor e nos fazer entrar dentro do descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Dali nós entendemos que existe Jesus pessoa e existe Jesus templo. Quer dizer que nesse exato momento, entenda que, embora pelo fato do Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado, mas nós estamos dentro dele, não estamos simplesmente dentro dele como pessoa, mas também estamos dentro dele como templo. Porque o tempo, o ano do Senhor, queridos e amados irmãos, ou o dia do Senhor, verdadeiramente fala do 7º dia, que é uma pessoa. Querido e amado irmão, compreenda que nós estamos dentro desse tempo, dentro desse ano de graça, que verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele mesmo. E compreenda ainda, querido e amado, que verdadeiramente neste dia de sábado as pessoas não trabalhariam, o único trabalho era feito dentro do templo. E neste exato momento nós entramos no descanso e o único trabalho está sendo feito dentro do corpo do Senhor, que é o templo, que é a igreja, é ali onde está sendo feito o trabalho. Quer dizer, todos nós estamos no descanso, mas existe um trabalho que está sendo feito dentro do corpo através de Efésios capítulo 4, versículo 11, que é, queridos e amados irmãos, a obra do ministério. E entenda, queridos e amados irmãos, que enquanto nós estamos apregoando a palavra de Deus, verdadeiramente estamos dentro do Senhor, estamos dentro do descanso, estamos dentro do dia do Senhor. Mas, querido e amado, compreenda que verdadeiramente o dia do Senhor está ligado à primeira vinda de Cristo, mas o dia do eterno está ligado à segunda vinda de Cristo. E você vai entender que no dia do Senhor, que está ligado à primeira vinda de Cristo, o Senhor vem como cordeiro para aportar a graça, para manifestar, queridos e amados irmãos, a salvação. Mas o dia do eterno, Ele já não virá para manifestar a graça, irmão. E para nós compreendermos isso, que o cordeiro tem duas faces, nós lemos no livro de Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, vou ler no versículo 16, que diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono
e da ira do cordeiro. Querido e amado, compreenda que a Bíblia aqui está nos falar da ira do cordeiro. Entenda que esse mesmo cordeiro que manifestou a graça no dia do Senhor vai vir para manifestar juízo, vai vir para manifestar vingança no dia do eterno. Por isso é que Malaquias capítulo 4 versículo 1 vai falar acerca daquele dia que vem como forno. Quer dizer que virá para queimar, quer dizer que virá para abrasar todos aqueles que têm vivido na impiedade. E ali se manifestará a ira, queridos e amados irmãos, do cordeiro. E entenda como é que o cordeiro verdadeiramente vai manifestar ira. Entende, queridos e amados irmãos, quando nós lemos no livro de Apocalipse capítulo 5, vou começar a ler o livro de Apocalipse capítulo 5 a partir do versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Queridos e amados, compreenda claramente que quando João vai começar a chorar, o ancião vai praticamente lhe exortar, lhe dizendo que ele não deveria chorar, porque o leão que venceu, ele é que é digno de desatar, queridos e amados irmãos, os selos, abrir, portanto, o livro. E entenda, queridos e amados irmãos, que quando João ele vai olhar para trás, em vez dele ver o leão, ele vai ver o cordeiro. Presta atenção, queridos e amados irmãos, porque o Evangelho explica todas essas coisas, irmãos. Como é que lhe falaram que é leão, mas quando ele olha, o leão se muda em cordeiro. Quando ele olha atrás, o leão se muda em cordeiro, queridos e amados irmãos. Dali nós concluímos que o leão entrou no cordeiro para manifestar a ira do cordeiro. Entenda ainda, queridos e amados irmãos, que quando ele vai olhar, em vez dele ver leão, ele vê já cordeiro, porque o leão se ocultou dentro do cordeiro. E entenda ainda, queridos e amados irmãos, por que nós vemos leão que venceu, mas diretamente nós estamos a ver a manifestação do cordeiro. Queridos e amados irmãos, compreenda algo. No livro de Juízes, porque Deus já pregou o Apocalipse no Antigo Testamento, amado. Por isso nós vamos evitar esforço, vamos fazer um panorama do livro de Apocalipse em vídeos a partir do capítulo 1 até o capítulo 22, irmãos. Porque pela graça que o Senhor nos fez, compreendemos que o livro de Apocalipse é praticamente um resumo, e o livro de Apocalipse é mais fácil que o livro de Mateus. O livro de Mateus, queridos e amados irmãos, é mais difícil. Ok. Lemos então no livro de Juízes. Juízes capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhes dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. Querido e amado, compreenda, porque no livro de Apocalipse estão a nos falar que o leão da tribo de Judá
é que venceu, ele, portanto, é digno de abrir. Mas quando João vai olhar para trás, em vez dele contemplar, dele testemunhar o leão, ele está a testemunhar o cordeiro. E nós vemos, queridos e amados irmãos, quando da morte de Josué, o povo vai se levantar para ir, queridos e amados irmãos, ocupar a terra. A Bíblia está nos mostrando de forma clara, ele vai perguntar: quem subirá por nós contra os cananeus? E o Senhor, portanto, vai dizer: Judá subirá. Mas quando Judá está a subir, Judá não está a subir sozinho, Judá está a subir com Simeão. Compreenda que Judá é o leão, Simeão, queridos e amados irmãos, é o cordeiro. Mas compreenda que o Senhor verdadeiramente falou que vai subir, que vai vencer é Judá. Mas só que quando Judá está a subir, queridos e amados, Simeão, que é o cordeiro, está a subir junto a si. Dali, queridos e amados irmãos, nós explicamos que verdadeiramente o leão que está a se mudar em cordeiro, diretamente, queridos e amados irmãos, o leão está a se ocultar dentro do cordeiro para manifestar a ira do cordeiro. Entenda, queridos e amados irmãos, que a ira do cordeiro vai se manifestar justamente no dia do eterno, no dia da vingança. É isso que Isaías capítulo 61 versículo 2, na sua parte B, vai diretamente vai diretamente nos deixar claro acerca do dia da vingança do nosso Deus. Queridos e amados, compreenda ainda que a palavra do Senhor verdadeiramente nos deixa claro, nos deixa extremamente ok. Queridos e amados, compreendem que a palavra do Senhor nos deixa extremamente claro para realmente nós entendermos as coisas do Senhor. E no livro de Malaquias, que na realidade nós estamos a estudar, compreenda que o livro de Malaquias, a promessa de Malaquias 4 está diretamente ligada à casa de Israel. Mas nós, queridos e amados irmãos, a promessa de Malaquias 4 não tem absolutamente a ver conosco, não tem nada. Não tem nada a ver conosco. A promessa de Malaquias 4 está ligada à casa de Israel, porque nós não, queridos e amados irmãos, seremos abrasados pelo dia do eterno. Não seremos encontrados nem mesmo no princípio da manifestação do dia do eterno, porque, queridos e amados, o dia do Senhor fala da graça. O dia do eterno fala do tempo do juízo, do tempo, queridos e amados irmãos, da vingança do eterno. E o dia do Senhor começa, queridos e amados irmãos, a partir do nascimento. O dia do Senhor começa a partir do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas todo esse tempo terá o seu fim justamente no arrebatamento. Quer dizer que quando a igreja ser arrebatada, queridos e amados irmãos, compreenda que é o fim do dia do Senhor, que é o fim do ano da graça. E dali, portanto, vai começar, queridos e amados, o dia do eterno. E o dia do eterno, nós dizemos de forma clara, o dia do eterno começa desde o arrebatamento da igreja, quer dizer, desde a última semana, que falta dentro das 70 semanas de Daniel, desde a última semana começa ali o dia do eterno, e o dia do eterno continua a sua dispensação até, queridos e amados irmãos, o juízo final. Embora que dentro, queridos e amados irmãos, desse dia do eterno, dia da vingança, existe um intervalo que nós chamamos de período milenar. Existe um intervalo que nós chamamos de período milenar, mas, queridos e amados irmãos, é um parênteses que Deus vai abrir, mas depois vai dar continuidade da manifestação da sua vingança, porque, queridos e amados irmãos, o dia do eterno vai terminar justamente no juízo do trono branco. E entenda ainda, queridos e amados irmãos, que nós vemos de forma clara, o Senhor vai dizer que esse dia está vindo como forno e os abrasará. E daqui
nós sempre procuramos exortar e ser o máximo evangélico possível e dissemos, queridos e amados irmãos, entrega a sua vida enquanto estamos dentro do dia do Senhor. Entrega a tua vida a Deus enquanto estamos na graça. Entrega a tua vida ao Senhor enquanto as portas da arca de Noé estão abertas, porque vai chegar um momento em que as portas se vão fechar, o dilúvio vai cair. Não espera querer ir pedir para que Noé possa abrir a porta, aleluia, quando o dilúvio estiver a cair, porque verdadeiramente sabemos que quando a porta vai fechar, não é Noé que fecha a porta, mas é Deus Ele mesmo que fecha, queridos e amados irmãos, a porta. E dali nós explicamos que o fim do tempo da graça, Deus é quem sabe. Não era Noé que havia predito que não, quando chegar aquele momento eu vou fechar a porta, não. Dali nós explicamos, nenhum profeta, nenhum servo de Deus tem, queridos e amados irmãos, a concepção e vir dizer, não, a data é essa. Ninguém, queridos e amados irmãos, verdadeiramente sabe da hora, queridos e amados irmãos, nem do dia, mas somente Deus Ele mesmo. É Deus que verdadeiramente fecha a arca num momento determinado segundo a sua soberania. E dali dizemos que o tempo de graça, o tempo, o ano aceitável do Senhor, é Deus Ele mesmo que sabe quanto tempo perdurará e até quando verdadeiramente vai fechar, para que a graça possa, portanto, regressar para a casa de Israel. Porque nesse exato momento, queridos e amados, nós estamos, aleluia, nós estamos com a graça, nós estamos com o Senhor. Mas entenda que quando Elias sai da casa de Israel e vai manifestar benefício à viúva de Sarepta, ele não continua lá para sempre. Depois ele volta novamente para a casa de Israel para vir, portanto, querido e amado irmão, a mostrar, para não dizer a mostrar o animal, mostrar o animal de sacrifício, e portanto a chuva depois irá descer. E a chuva, queridos e amados irmãos, o cair da chuva verdadeiramente fala da manifestação da bênção de Deus, mas é necessário que primeiro o animal lhe seja mostrado. Por isso é que a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo estiver a descer na sua vinda gloriosa, os israelitas vão olhar para ele e vão entender que é ele aquele que foi verdadeiramente traspassado, quer dizer, aquele que eles traspassaram verdadeiramente é o Cristo. E ali nós vemos, queridos e amados irmãos, a abertura e de forma clara mostrado o animal. E portanto, através dessa feita, queridos e amados, é que eles vão poder viver o cair da chuva, que fala da manifestação da bênção de Deus. Mas esse momento vai se manifestar depois, porque Elias primeiro está manifestando benefícios para a viúva de Sarepta. Só depois é que ele vai regressar, queridos e amados, para a casa de Israel. Dali dissemos que nesse exato momento o Senhor Jesus está conosco, mas quando chegar o final do tempo da graça, depois de nós termos exaurido e tirado todos os benefícios que a graça nos aporta, o Senhor, portanto, vai regressar para a casa de Israel para, portanto, aleluia, mostrar o animal e fazer cair a chuva, que é a bênção. Querido e amado irmão, compreenda ainda. A Bíblia vai dizer que naquele dia, queridos e amados irmãos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E quando chegamos aqui para explicar nem raiz, nem ramo, você não pode entender isso em português. Porque a raiz é que é o apoio da árvore. A raiz, queridos e amados irmãos, é que segura a árvore. Uma árvore está segura pela sua raiz. O Senhor está simplesmente dizendo que Ele vai destruir os apoios das árvores. Porque quando se fala da árvore com as suas raízes, verdadeiramente fala, queridos e amados irmãos, também de reinos. Mas o Senhor virá diretamente para destruir, queridos e amados, Ele vai vir destruir todos os apoios, tudo quanto verdadeiramente os reinos se apoiam, Ele virá para destruir. E Ele vai dizer também que Ele não deixará nem ramos. Para nós entendermos a ideia de ramos, nós lemos no livro de Isaías. Ok. Isaías capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um ramo do tronco de Jessé
e das suas raízes um renovo frutificará. Querido e amado irmão, compreenda que quando está se falar de ramo, a Bíblia está dizendo aqui, nascerá um ramo de Jessé. Dali nós entendemos que estava a se falar, esse ramo que nasceria de Jessé, está diretamente a se falar de Davi, que seria rei. Portanto, quando está a se falar de ramo, verdadeiramente está a se falar de rei. Quer dizer que ele não deixará nem raiz, nem ramo. Quer dizer que ele vai destruir completamente tanto os reinos quanto os seus reis. E daqui, queridos e amados, nós aconselhamos, exortamos, se entrega nas mãos do Senhor. Da mesma forma que nós estamos a pregar o Evangelho hoje, e algumas pessoas estão a pensar que nós estamos a brincar, é da mesma forma no tempo de Noé, é da mesma forma no tempo de Ló. Ele foi avisar, mas os cunhados dele pensaram que ele estava a brincar. Mas, quando ele foi tirado, então, diretamente o fogo desceu dos céus. Entenda, queridos e amados irmãos, antes que o fogo desça, primeiro Ló deve sair. Esse Ló que deve sair com as suas filhas verdadeiramente representa a igreja. Ló sai, depois é que o Senhor, portanto, manifesta a chuva de fogo sobre a cidade. E entenda que a mulher de Ló verdadeiramente representa todos aqueles que vão passar pela grande tribulação, mas que serão salvos. A mulher de Ló na revelação, preste atenção, estamos a pregar na revelação. A mulher de Ló na revelação, uma vez que ela virou estátua de sal, sabemos que o sal fala da vida, sabemos que o sal, queridos e amados, verdadeiramente fala da conservação. E o nosso Senhor Jesus vai nos comparar com o sal do mundo. Quer dizer que aquela mulher, uma vez que ela olhou para trás, então ela foi arbitrariamente julgada, quer dizer que ela falhou o arrebatamento, mas, queridos e amados, no final da história também vai poder ter a oportunidade de ser salvo. É isso que no livro de Apocalipse nos falam daquela multidão de gente que estava vestido de branco. Fala-se verdadeiramente daqueles que passaram na grande tribulação, mas portanto que foram salvos. Mesmo no tempo de Noé, os animais entraram e Noé entraram, mas existem portanto animais que não entraram na arca, mas que foram salvos. Os peixes vivem da água, mas portanto tiveram que receber toda aquela chuva de 40 dias e 40 noites, caiu sobre eles, queridos e amados, verdadeiramente os peixes que não entraram na arca, mas que também quando as águas minguam e Noé sai da arca e Noé os encontra fora e reinam junto naquele reino novo, verdadeiramente fala daqueles que vão passar na grande tribulação, mas que também no reino milenar estarão conosco. Porque quando Noé está a sair da arca e vir então, portanto, gozar e se alegrar, beneficiar da terra nova, porque nós acreditamos que aquela era uma terra nova. Era uma terra nova. Por quê? Porque no livro de Gênesis Deus fez sair a terra das águas. Livro de Gênesis. E aqui nós vemos que Deus vai poder então submergir de novo a terra nas águas. Ele vai fazer sair a terra. E portanto Noé vai ter a oportunidade de viver nessa terra, e que nós falamos que ali, queridos e amados, é já identificado o período milenar em que nós vamos, portanto, gozar, nos alegrar com o Senhor durante um dia na concepção eterna, que é igual a mil anos. Queridos e amados irmãos, compreenda que verdadeiramente o Senhor Ele vai do jeito que a Bíblia está a dizer, que Ele não deixará nem raiz, nem ramo. Por isso no livro de Isaías a Bíblia vai dizer que Ele vai entrar na floresta. Ele vai destruir todas as árvores, queridos e amados irmãos. Ele vai entrar na floresta. Ele vai destruir todas as árvores. Por isso, queridos e amados irmãos, sejas, portanto, tu também. Todas as árvores não entendem em português. Quando estamos a dizer que ele vai entrar na floresta e vai destruir todas as árvores, que ele vai destruir todos os ramos e reis do mundo. Aquele mundo ali, quer dizer, é a floresta onde ele vai entrar para vir destruir todos os reinos e reis do mundo. Por isso, queridos e amados irmãos, eu te aconselho, a entregares a sua vida ao Senhor. Você realmente precisas do eterno e poderoso Deus. Entenda ainda, querido e amado,
Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, ou como os bezerros que são livres, quer dizer que eles saem, queridos e amados irmãos, soltos da estrebaria, e que vão, portanto, para poder tomar lugar e comer o seu pasto. Queridos e amados irmãos, compreenda algo. A Bíblia está a dizer que para vós nascerá o sol da justiça. Entenda que esse novo nascer do sol da justiça não está a falar da primeira vinda de Cristo, mas está a falar acerca da segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda de Cristo, por isso é que quando nós lemos no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que vamos só ler. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nasce o sol e o sol se põe. Presta atenção. Só esse nasce o sol e o sol se põe, não podes entender em português. Nasce o sol e o sol se põe. Está a falar exatamente da primeira vinda de Cristo. Ele nasce e morre na cruz. Nasce o sol, quer dizer que ele nasceu, a sua primeira vinda, e morreu na cruz. E apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. Quer dizer, quando ele se apressa a voltar no lugar onde ele nasceu, para nascer não, porque biblicamente falando, o sol nasce 2 vezes e só morre uma vez. Porque o verdadeiro sol é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem 2 vezes, primeira e segunda vinda. Mas a morte só se manifesta uma vez. No meio da primeira e a segunda vinda. Então quer dizer que o sol nasce e se põe, primeira vinda e morte de Jesus Cristo na cruz, e ele volta para onde ele nasceu. Quer dizer que ele volta para os céus, para de novo nascer. E quando ele nasce de novo, agora é para reinar. Porque quando Jesus Cristo virá na sua segunda vinda, que é a elevação do sol, que a Bíblia está falando no livro de Malaquias, capítulo 4, no seu versículo 2, queridos e amados irmãos, é o segundo nascer do sol, em que ele virá para reinar. Virá para julgar, virá para matar e reinar. Queridos e amados irmãos, compreenda ainda algo. A Bíblia aqui está nos falando acerca do sol da justiça, que trará, queridos e amados irmãos, cura debaixo das suas asas. Asas aqui você não pode entender em português. Asas aqui, queridos e amados irmãos, verdadeiramente falam das 2 asas do sol. Jesus Cristo, como o verdadeiro sol, ele tem 2 asas. Já viste sol com asa? Por isso é que nós temos dito, irmão, não é porque você sabe ler bem português, entendes bem, sabes a gramática e tudo mais. Amado, vão te dar isso aqui, não vais conseguir ler, não vais conseguir ler. Não vais entender, quando eu estou falando não vais conseguir ler, não podes entender em português, estou falando que não vais entender. Porque para realmente entender, queridos e amados irmãos, é necessário que o Senhor te aporte a sua luz. A partir do momento que você entra dentro do Senhor, então é possível, porque as revelações te são acessíveis, uma vez que você entra no Senhor. Queridos e amados, uma vez que você entra no Senhor, então é possível você poder andar nos compartimentos da casa de Salomão. Queres andar na casa de Salomão, irmão? Queres conhecer os quartos da casa de Salomão? É necessário que você entre na casa. Porque fora você não tem como conhecer, queridos e amados irmãos, onde se encontra a sala, onde se encontra o quarto e tudo mais. Queridos e amados, entra na casa para você realmente poder exaurir dos compartimentos da casa de Salomão. Queridos e amados irmãos, compreenda algo. A Bíblia está nos dizer que cura trará debaixo das suas asas. Vamos, portanto, queridos e amados irmãos, entender algo. O sol da justiça fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Malaquias capítulo 4, nós estamos a dizer claramente, tem a ver com Israel. Nós estamos no tempo da graça. Quer dizer que quando esse dia que vem como forno se manifestar, se você está em Cristo, esse dia não te encontrará. Se você está em Cristo, não serás punido. Se você está em Cristo, não serás, querido e amado irmão, derrubado, destruído, abrasado.
Mas se você não estiver, querido e amado irmãos, então esse juízo vai cair sobre você. Esse dia vai portar as suas negatividades e os seus males sobre a sua vida. Portanto, nós, queridos e amados, nós evitamos esforço para exortarmos os nossos amados que se encontram distantes do Senhor. Vinde ao Senhor, entregai-vos ao Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não é isso que Isaías está a dizer? Invocai-o enquanto está perto. Querido e amado, compreenda ainda algo. Para nós sabermos, porque falamos que o sol da justiça fala do Senhor Jesus. Agora vamos procurar pela Bíblia descobrir as asas do sol. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Não, eu quero que nós comecemos a partir de Gênesis capítulo 18. Vamos começar na lei e vamos depois vir no testemunho. Ok, Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. A partir do versículo 1, estou a ler. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Presta atenção. A Bíblia aqui fala da visitação do Eterno a Abraão. Mas quando Abraão vai levantar os seus olhos, em vez de ver somente o Eterno, ele vai ver três homens. E queridos e amados irmãos, quando Abraão vai ir e vai se prostrar diante dele, quando Abraão vai ir e vai se prostrar diante dele, ele não vai dizer meus senhores, porque eram três, não. Ele vai dizer meu Senhor. Quer dizer que era o Senhor com as suas asas, porque eram três, nesse caso o Senhor, ele, e as suas duas asas. É isso que Malaquias capítulo 4, versículo 2 vai dizer acerca do sol da justiça, trará cura nas suas asas. Queridos e amados. Ok. Traga-se agora uma pouca de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faz como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Está aqui a mulher que toma o fermento e coloca em 3 medidas de farinha de trigo, que o Senhor disse em Mateus capítulo 13. Ele disse que o reino dos céus é comparado a uma mulher que toma o fermento e coloca em 3 medidas de farinha até tornar tudo levedado. E nós, queridos e amados irmãos, prometemos no amor de Cristo podermos gravar também todas as parábolas da Bíblia, tanto do Antigo e do Novo Testamento, mesmo até a parábola de Jotã, que ele fala das árvores, que as árvores saíram, foram pedir na oliveira para ser rei deles, a oliveira, foram pedir na figueira, foram pedir na vinha, mas essas 3 árvores não aceitaram. Quando foram pedir na sarça aceitou. Amado, portanto, nós vamos evitar esforço para falar de todas as parábolas, tanto as parábolas do Antigo Testamento e as parábolas do Novo Testamento. Nós vamos fazer um panorama. Nós estamos a prometer no amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou saltar, querido e amado irmão, ao versículo 17. Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra?
porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Ok, amém, amados. É o seguinte, Deus depois vai dar então a notícia sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Você sabe que quando Abraão recebeu 3 homens, né? 3 homens, quer dizer, o Senhor com as suas asas, mas quando o Senhor vai descer em Sodoma e Gomorra para ir ver, não é o Senhor que desce, os 2 homens descem. Quer dizer, o Senhor aqui está a dizer claramente, presta atenção, amado, porque a palavra, até só uma palavra é importante, porque o nosso evangelho vela sobre a palavra, irmão, só, até vírgula, até ponto. Versículo 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus está dizendo, descerei agora, mas quando, queridos e amados, em Sodoma, quando desce, Deus não desce. Quem desce lá são as 2 asas. São as 2 asas que vão fazer um trabalho ali. Queridos e amados, agora vamos ligar isso com Mateus capítulo 17, porque aqui só nos falam das 2 asas, só nos falam dos 2 homens, mas não nos falam o nome deles. Portanto, Mateus capítulo 17 nos explicam. Mateus capítulo 17. Vou começar a partir do versículo 6. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto transpareceu, o seu rosto resplandeceu, o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Presta atenção, ali estão a falar do sol da justiça, e aqui estão a falar que o rosto de Jesus transpareceu como o sol do meio-dia. Resplandeceu como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, um para Moisés e um para Elias. Queridos e amados irmãos, compreenda algo. Depois Elias e Moisés vão, portanto, desaparecer, o Senhor vai ficar somente, e o Senhor, portanto, vai dizer a partir dos seus que este é o meu filho bem amado, a ele vocês devem ouvir. Quer dizer, se é a dispensação da graça em que verdadeiramente devemos ouvir o Senhor, porque tanto a lei e os profetas é interpretado no Senhor. Não quer dizer que deixamos Moisés, deixamos Elias e só vamos ler o Novo Testamento. Não é isso. Quer dizer, a ele você deve ouvir. Quer dizer que dentro de Cristo, dentro dele é que nós vamos viver o cumprimento das leis e dos profetas, do jeito que ele vai dizer, queridos e amados, no livro de Mateus, penso capítulo 5, versículo 17. Não é? Ok. 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim quebrar, mas cumprir. Quer dizer, dali nós entendemos, queridos e amados, que o desaparecimento de Elias
e Moisés, presta atenção, porque Elias e Moisés são a sombra e o corpo é Cristo. Mas só que quando o sol se manifesta ao meio-dia, queridos amados, nós sabemos que quando o sol se manifesta ao meio-dia, 12 horas, a sombra entra no corpo. Porque o sol está aqui assim em cima das nossas cabeças. Não tem como manifestar sombra. Porque para manifestar sombra o sol tem que estar ou à nossa frente ou à nossa esquerda. Deve estar numa posição oblíqua à nossa posição. Ele deve estar, quer dizer, o sol deve estar na tangente. Portanto, quer dizer, nós com relação ao sol devemos estar na tangente. O sol vai clarear e a nossa sombra vai se manifestar. Se ele também estiver nesse lado, na tangente, também a nossa sombra vai se manifestar. Mas quando o sol se manifesta ao meio-dia, quando o sol, queridos e amados, se manifesta em toda a sua força, a sombra entra no corpo. Quer dizer que a sombra desaparece e entra no corpo, porque, queridos e amados, a sombra fica dentro. Quer dizer, a sombra se manifesta no corpo. Porque aqui vemos Jesus se manifestou, queridos e amados irmãos, como o sol do meio-dia. E portanto, Moisés e Elias desapareceram, quer dizer, que entraram dentro dele. Quer dizer que Moisés e Elias devem se cumprir dentro dele. Quer dizer, devemos pregar a lei e os profetas dentro de Jesus. Queridos e amados. Então, dali, nós verdadeiramente chegamos ao ponto de compreender essas coisas. Portanto, as duas asas do sol verdadeiramente fala de Moisés e Elias. Desculpa. As duas asas do sol nos fala de Moisés e Elias. E podemos ir buscar mais uma outra testemunha, porque Moisés e Elias é que são as duas testemunhas. Também em outras linguagens, duas oliveiras que vão, portanto, vir para pregar a palavra do Senhor antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que eles virão justamente no princípio, no limiar ou no princípio da última semana. Queridos e amados, compreenda que no período da grande tribulação é que realmente vai se manifestar essas duas entidades. Livro do Apocalipse, capítulo 11. A partir do versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é igual a 1260 dias. Pode fazer cálculo. Quer dizer que as nações vão pisar o átrio do templo durante 1260 dias. E não entender se pisar o átrio em português. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1200. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Dali entendemos quando vão falar daquele que tem capacidade de cerrar o céu para não chover, e daquele que tem, portanto, poder para tornar as águas em sangue. Entendemos que quem cerrou o céu para não cair chuva é, portanto, Elias. E sabemos que o céu ficou cerrado durante 3 anos e meio. Queridos e amados irmãos, compreenda algo. 3 anos e meio é exatamente, queridos e amados, 1260 dias. 42 meses. Mas
não estamos ainda ali, mas entenda, queridos e amados, que quando está se falar daquele que também coloca, transforma as águas em sangue, verdadeiramente está-se a falar de Moisés. Dali nós concluímos que as duas asas do sol verdadeiramente fala de Elias e Moisés. São eles que vão preceder e que trarão salvação, aleluia, para o povo de Israel. Por isso é que a Bíblia está dizendo no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que eles trarão salvação. O sol da justiça trará salvação nas suas asas. Quer dizer, o Senhor Ele mesmo, através de Moisés e Elias, vai aportar a vida para o povo de Israel. Porque eles virão para explicar, eles virão para manifestar, queridos e amados irmãos, interpretada tanto a lei quanto os profetas para a casa de Israel. Porque Jesus Cristo tentou fazer isso na sua primeira vinda, mas os israelitas, queridos e amados irmãos, o mataram, não o compreenderam, falaram que ele estava a falar dele mesmo, mas quando verdadeiramente ele estava a cumprir aquilo que estava escrito. Mas será necessário que Elias e Moisés eles venham para, portanto, aportarem, queridos e amados irmãos, os esclarecimentos acerca de Jesus na lei e nos profetas. Desta forma eles vão revelar Jesus e eles vão entender então que aqueles que eles haviam traspassado, aquele que eles haviam matado, verdadeiramente é o Cristo, é o Messias. E desta forma a vida será manifesta e o Messias, portanto, se revelará a eles. E outra coisa que é necessário que nós possamos frisar, entenda, querido e amado irmão, que Malaquias 4, quando nos falam de Moisés e Elias, não podemos achar que serão realmente Moisés e Elias aqueles os antigos homens que virão. Presta atenção, queridos e amados irmãos, porque quando a Bíblia, Jesus Cristo vai falar de João Batista, que ele era o Elias que deveria vir, de Malaquias capítulo 3, presta atenção que existe diferença entre o Elias de Malaquias 3 e o Elias de Malaquias 4. O Elias de Malaquias 4 é esse que vai vir junto a Moisés, queridos e amados irmãos, no período da grande tribulação. Mas o Elias de Malaquias capítulo 3, que também em Isaías nos falam de João Batista, queridos e amados irmãos, é verdadeiramente o espírito de Elias que estava animado em João Batista. Não quer dizer que João Batista era mesmo aquele Elias antigo, não. Quer dizer que era alguém, uma pessoa que vinha animado pelo espírito de Elias. Por isso você ainda vai ver no Antigo Testamento, vão nos falar que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Não quer dizer que era Elias, ou que Eliseu era Elias, mas era Eliseu, mas domado pelo espírito de Elias. Dali, queridos e amados irmãos, chegamos ao ponto de entender que esse Moisés e Elias serão homens, mas que virão, queridos e amados irmãos, capacitados pelo Espírito, animados pelo Espírito de Moisés e pelo Espírito de Elias. Amém? Ok. Não faça confusão entre o Elias de Malaquias 3, porque aquele Elias de Malaquias 3 é João Batista. Porque Jesus Cristo vai dizer que era necessário que Elias viesse. E esse Elias ali é João Batista. Nesse caso ele estava domado pelo espírito de Elias, animado pelo espírito de Elias. Você vai entender que foi Elias que se levanta contra o casamento falso de Acabe com Jezabel. Ele se levanta contra o concerto, a aliança falsa. Ele quem se levanta contra o casamento falso. E é também Elias quem mostra o animal que verdadeiramente tinha que ser morto para que a bênção pudesse ser manifesta sobre o povo, o cair da chuva. E nós sabemos que também é João Batista que vem e se levanta contra o casamento de Herodes e Herodias. Ele vai se levantar contra o casamento falso, contra a aliança falsa. E é ele também que mostra o animal. É ele que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, dali entendemos claramente que o espírito de Elias estava animado sobre João Batista. Então, queridos e amados, compreenda ainda que verdadeiramente Elias e Moisés que virão, verdadeiramente, queridos e amados, o espírito verdadeiramente vai manifestar-se. O espírito de Elias e Moisés vai manifestar-se sobre homens que verdadeiramente virão para fazer um trabalho e aportar a vida para a casa de Israel. E nosso tempo está terminando. E a Bíblia diz também
na parte C, se eu posso contar assim, parte C, vai dizer que saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aqui, queridos e amados irmãos, a saída do povo de Israel, que eles vão sair, vão, por exemplo, ser soltos como bezerros da estrebaria, verdadeiramente está a falar sobre a vitória de Israel sobre, queridos e amados irmãos, as nações. Por isso o versículo a seguir verdadeiramente vai nos mostrar: pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Eis ali, portanto, a vitória de Israel sobre, queridos e amados irmãos, as nações. O bezerro dito ali verdadeiramente fala da casa de Israel. E entendemos, queridos e amados irmãos, que verdadeiramente aqui nos falam tanto de Elias quanto de Moisés, porque se você continuar, vai entender que estão a falar das leis de Moisés, né, as leis que ele deu em Horeb, e vão também nos falar acerca de Elias, que verdadeiramente teria que preceder, quer dizer que são eles, Apocalipse capítulo 11, que verdadeiramente teriam que preceder o Senhor, que terão que preceder o Senhor, porque isso, Malaquias capítulo 4 ainda é uma profecia que nós estamos à espera que se cumpra, né? Que se cumpra. Nesse caso a igreja será arrebatada, nós não estaremos mais, porque Deus mostrou isso durante o Antigo Testamento, mesmo no livro de Gênesis. Antes que o dilúvio caia, Deus primeiro arrebatou Enoque. Enoque, que é arrebatado, é símbolo, é imagem da igreja, que é arrebatada antes mesmo da manifestação do juízo de Deus. Por isso, queridos e amados irmãos, compreenda que nós precisamos de nos entregar nas mãos do Senhor, nós precisamos de exaurir, queridos e amados irmãos, daquilo que o Senhor nos tem realmente concedido. Receba a vida, recebe a oportunidade de Deus. A promessa de Malaquias 4 está ligada à casa de Israel, porque quando a promessa de Malaquias 4 começar a sua efetivação, quando começar a sua manifestação, portanto, nós não estaremos mais aqui, nós estaremos, portanto, arrebatados, queridos e amados. Antes mesmo que Josué pudesse destruir toda a terra, toda a cidade de Jericó, era necessário primeiro que Raabe e sua família fossem retirados. Depois deles serem retirados, é que então eles entram para destruir toda a cidade. Dali nós entendemos que Raabe, que é retirada antes da destruição, também verdadeiramente fala da igreja que primeiro será arrebatada, depois é que o juízo de Deus vai se manifestar negativamente sobre as nações e sobre todos os reis, sobre todos os povos que nesse ato momento, nesse dia do Senhor, nesse dia de graça, não estão, portanto, exaurindo, tirando benefício da graça que o Senhor vem e manifestou sobre nós. Mas no dia do Senhor, queridos e amados irmãos, será terrível. José Cabé vai dizer o dia terrível. É um dia terrível. E eu, queridos e amados irmãos, exortamos: entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. Passe a meditar a palavra de Deus, passe a orar onde você está, através desses vídeos. Se você tem realmente dado conta que é necessário que você se entregue, queridos e amados irmãos, através desses vídeos, ora a Deus, se entregue nas mãos do Senhor, e que o Senhor verdadeiramente te vai abençoar rica e poderosamente. Nós abençoamos a todos os amados, abençoamos a nossa nação angolana, abençoamos o nosso governo, o governo de João Lourenço. Nós abençoamos e que o Senhor seja ao seu favor, ao nosso favor, e que lhes conceda, portanto, sabedoria de saberem gerir a nossa nação e continuando, portanto, a manifestar essa paz que, embora ilusória, mas que verdadeiramente faz com que nós possamos pregar a palavra de Deus à vontade. Porque eu digo ilusória porque a verdadeira paz é o que o Senhor Jesus Cristo vai trazer, mas temos esta paz que, através de homens que verdadeiramente lutaram, puderam então manifestar o cessar, o calar das armas e, portanto, termos a nação do jeito que está. E isso também devemos glorificar a Deus. É verdadeiramente uma intervenção da mão poderosa do nosso Deus, porque ainda nesse exato momento existem países que estão passando mal, estão passando em situações complexas por causa de guerras, mas pela sua graça o Senhor, portanto, manifestou o calar das armas, e agora nós temos ali o governo de João Lourenço, que realmente está
a dar continuidade ao governo transino, ao governo que realmente tem passado. Então, que Deus, queridos e amados, vos abençoe, que continuemos ligados a Deus. Deus abençoe as igrejas, famílias, abençoe todos os amados que têm contato com esses vídeos. Que Deus vos abençoe.